Bom dia com alegria. Jesus é lindo. A paz do Senhor Jesus a todos, meus amados. Nessa manhã o Senhor colocou em meu coração uma mensagem para reflexão, que nós possamos entender a vontade de Deus e saber entender também que em todo tempo a mão do Senhor está no controle de tudo. Antes da mensagem, curte, dá um joinha, compartilhe, seja um evangelista do Senhor, envie para outras pessoas. Fazendo assim, talvez você tirará esta pessoa da depressão, esta pessoa da dificuldade, essa pessoa da luta com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e levanta todos nós, todos os dias. A mensagem se encontra em Salmo 105, verso 12, com o tema: é necessário passar pelos processos para ter o caráter forjado em Cristo. O texto vai nos dizer assim, Salmo 105, verso 12. Quando eram poucos homens, em número, sim, muito poucos, e peregrinos nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Trouxe a fome sobre a terra, e acabou com todo o sustento do pão. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com correntes e foi aprisionado em ferros, até o tempo em que se cumpriu a sua palavra. A palavra do Senhor confirmou o que dissera. Mandou o rei e o fez soltar. O governador dos povos o soltou, fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes à sua vontade e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã, e aumentou o seu povo em grande maneira e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Amados, essa mensagem ela é tremenda. Todos nós sabemos da história de José. A história de José ela também é contada lá em Gênesis, né? Quando se inicia todo o processo. Amados, o que nós aprendemos com a história de José? Lá em Gênesis 39, versículo 9, ele vai nos dizer quando a esposa de Potifar tenta contra José, ele se desvencilha dela e ele fala para ela: foi-me dado todo o poder dentro dessa casa, e a única coisa que eu não posso tocar é em você. E aí então ele diz assim para ela: jamais, com as minhas palavras, jamais eu tentaria pecar contra o meu Deus. Então a preocupação de José era com o Senhor. Por que a preocupação de José era com o Senhor? Porque ele guardava a palavra do Senhor no teu coração. Então quando ele guarda a palavra do Senhor no coração dele, ele sabe os caminhos que ele deve andar e o que ele deve fazer. E lá em Gênesis 41 também, 41, ele vai nos dizer assim, no versos 15 e 16, quando Faraó então traz ele para poder revelar o sonho. Ele diz para Faraó: eu não sei de nada. Tudo isso vem de Deus, ou seja, glorificando, indagando e mostrando que é o Senhor quem faz todas as coisas, não tinha nada nele mesmo, mas que tudo vinha de Deus. O que nós aprendemos com tudo isso, amados? Nós aprendemos que o processo é necessário na vida da gente, amados. Eu não sei o que você tem passado ou vivido, mas uma coisa é certa: o Senhor está no controle de tudo. E desde o início, quando se iniciou, a tua família se levantou contra ele, os teus irmãos, e ele foi lançado numa cova. Você não vê no texto bíblico em nenhum momento o José ele murmurando, ou reclamando, ou indagando alguém. Obviamente nós entendemos que José também é uma representatividade de Cristo, porque ele foi vendido pelos seus irmãos, depois de ser tirado da cova lá, ele foi vendido pelos seus irmãos por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Então nós conseguimos entender, amados, que no processo é necessário passarmos calado e mantendo a nossa fé e obediência à palavra de Deus, porque
Aqui nos Salmos, como nós limos, José guardou a palavra do Senhor. E foi a palavra do Senhor que fez com que ele não pecasse contra Deus. Então ele não tentou nada contra a esposa de Potifar. E quando o faraó veio até ele lembrou, ele falou: é o meu Deus quem faz tudo isso, não sou eu. É o meu Deus quem revela as sonhos. Então o que eu trago para mim e para você nesta manhã de ensinamento, que nós possamos entender o processo ao qual nós passamos, amados, é necessário para termos o caráter forjado em Cristo. José teve o caráter forjado em Cristo e nós precisamos entender isso. E nós precisamos entender que o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando em todo o tempo. Nós só precisamos confiar. A confiança no Senhor não faz com que nós tomamos caminhos errados. José não deu o passo errado. José só deu o passo certo. E outra, José não tentou se justificar em nenhum momento. Você percebe que no texto, em nenhum momento José se justifica. Sabe por quê? Porque José tinha a palavra do Senhor com ele. A palavra do Senhor estava nele. E quem justifica ele? É Deus. Então, muitas das vezes nós queremos nos justificar, e quando nós vamos nos justificar, nós atrapalhamos todo o processo. Nós temos que deixar o Senhor trabalhar. José não se justificou com os teus irmãos, não indagou os teus irmãos. José não se justificou com Potifar quando foi acusado de ser um adúltero. Ele não se justificou. Ele não se justificou em tempo nenhum. E o Senhor só foi dando bênçãos a ele. Se nós refletirmos, quando ele foi vendido e quando ele chegou à casa de Potifar, ele já tomou a frente da casa, como se ele fosse o mordomo daquela casa. Então estava tudo sob o comando dele. Olha só o que Deus faz. Mesmo no meio dos processos, Deus vai acompanhando, vai dando bênçãos, vai dando vitória. E muitas das vezes, por conta do processo que estamos passando, não conseguimos enxergar. Muitas das vezes nem ser grato a Deus pelo dia. Só o fato de acordar já é uma vitória, já é uma bênção de Deus. Mais um dia do processo. E que nós temos que ter verdadeiramente força, ser fortalecidos em Cristo para continuar a passar pelo processo. Porque com certeza a vitória vem. Quando nós passamos pelo processo calado, como passou José, e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também calado, ele não abriu a boca para falar nada, e ele foi morto como um cordeiro, calado, ele não falou nada. Assim também José foi passando pelos processos calado. Então na casa de Potifar ele se tornou mordomo, ele cuida de todas as coisas ali, e quando a esposa de Potifar vem tentar contra ele, ele diz: eu jamais ousaria pecar contra o meu Deus. Isso é tremendo, mas o temor de José nos ensina muitas coisas. E quando ele estava na prisão, todo o cárcere foi entregue nas mãos dele, o carcereiro deu nas mãos dele para que ele tomasse conta. Então ele coordenava tudo, ou seja, não importa o processo ao qual você esteja passando, o Senhor está no controle da sua vida. O Senhor vai te colocar por cabeça e não por cauda, onde você estiver. O Senhor colocou José por cabeça onde ele passou, mesmo em meio aos processos ele era o cabeça, porque Deus estava com ele. E Deus também está com você. O que você não pode fazer é desistir. Nós não podemos desistir nem parar. E nós sabemos de toda a história. Mais pra frente, quando ele revela o sonho a Faraó, então ele se torna governador. E Faraó dá o anel e coloca uma corrente em seu pescoço para que ele pudesse governar todo aquele povo. Agora pare e pense, amados, como Deus ele é poderoso. É necessário muitas das vezes passar pelo processo para alcançar os propósitos de Deus. E muitas das vezes nós não queremos passar pelo processo, ou não aceitamos o processo, ficamos indagando ao Senhor, brigando com o Senhor. Com José nós aprendemos a passar pelo processo e enxergar as mãos de Deus. José ele via a mão de Deus, por isso ele não indagou, ele não questionou, porque ele sabia com quem ele andava, ele sabia onde estava guardada a palavra do Senhor. Então ele sabia que era o Senhor quem estava no controle de tudo, mesmo sem entender. Muitas das vezes é assim sobre a minha e sobre a sua vida. Muitas das vezes nós não vamos entender o processo, mas é necessário passar, ter o caráter forjado em Cristo, para que lá na frente nós possamos viver os propósitos de Deus. E aí você vai olhar para trás e falar: Senhor, foi difícil, mas o Senhor me sustentou. Senhor, foi difícil, mas o Senhor me manteve de pé. Senhor, foi difícil. E todo esse processo hoje, você vai poder ter bagagem para ensinar a outros também, quando estiverem passando pelo processo. Pelo mesmo processo, às vezes, e você vai ter bagagem para ensinar. Fique forte, fique firme, porque o Senhor está no controle dessa situação. Eu não sei o que você tem passado ou vivido, mas o Senhor, Ele tem o controle da tua situação nas mãos dele. Não reclame, não indague. Comece a agradecer e adorar. José esteve por várias situações difíceis, mas em nenhum momento você viu José abrir a boca para reclamar. José somente fez o que estava no coração dele, que era a palavra de Deus, ao qual ele guardou no teu coração, e ali ele aplicou a palavra sobre a sua vida, e ele, por aplicar a palavra de Deus sobre a sua vida, ele foi bem sucedido em tudo que ele fez, e teve alimento para ele, para
para o seu povo e para o povo do Egito, porque Deus era com José. E no texto também vai dizer várias vezes, né? Deus era com José e Deus era com José. Eu vou dizer para você nesta manhã, Deus é contigo. Não esmureça, não pare pelo caminho, continue, prossiga, porque Deus é contigo. E no tempo oportuno, esta situação difícil vai passar. Não há situação difícil que dure para sempre, mas ela tem um momento, um tempo determinado para o fim. E no tempo determinado para o fim vai acontecer a vontade de Deus sobre a sua vida. E você vai prosperar em tudo que você fizer, porque Deus é contigo. Deus é fiel. Seja fiel você também. Não esmoreça. Não abaixe a cabeça, não abaixe a guarda. Continue lutando. Saiba que na tua frente quem vai é o Senhor Jesus, guerreando as suas guerras, guerreando as suas lutas e fazendo você triunfar em meio aos problemas, em meio às situações. Vai passando, olha, como diz aquele irmão Lázaro, né? O nosso finado irmão Lázaro. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Seja grato ao Senhor. Vai passando pela prova, dando glória a Deus. Porque quando a vitória vier, você vai poder ensinar a outros e você também vai poder ajudar a outros. Sabe por quê? Jesus é lindo! Glória a Deus! Não desista do processo. Amém?